Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 15 de janeiro de 2025, praticamente meado do mês de janeiro, estou voltando aqui para compartilhar um vídeo curto para os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Ato contínuo agradecendo aos mais de 110 mil views, em especial os novos inscritos. Ato contínuo convidando os mesmos a convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo e ser parte integrante do presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Hoje, sem mais delongas, irei diretamente para o tema objeto de nosso singelo estudo de hoje. Não será praticamente um estudo, será mais uma espécie de esclarecimento para os seguidores do presente canal e a população em geral acerca da grande polêmica que vem girando em torno do Pix, ou seja, as novas normas estabelecidas pela Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, notadamente no que aduz a dinâmica do Pix, o que muda, o que significa os novos valores, quem deve e é obrigado a prestar as informações a partir de 1º de janeiro para a Receita Federal, o que significa a Instrução Normativa da Receita Federal 2219, ou seja, 2219 de 2024, onde vem gerando polêmicas em todas as redes sociais, muitos dizendo que a Receita e o governo atual irá taxar o Pix, e aí gerando toda uma celeuma, toda uma dicotomia na mente das pessoas. E foi exatamente esta a razão pela qual hoje estou voltando aqui para fazer umas breves orientações de caráter eminentemente jurídico acerca do que efetivamente mudou ou mudara com as novas regras e normas jurídicas otorgada pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 2219/2024. E aí já passo diretamente a dizer o que significa a mesma, que não é nada em tese novo, pois desde idos de 2015, em que pese a Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 1571 de 2015, já havia essas previsões de fiscalização, de exigência para o contribuinte. E esta nova portaria, a saber, a 2219 de 2024, em tese, apenas veio mitigar algumas normas pré-estabelecidas na anterior de ISO 2015, bem como alterar e majorar os valores do teto que antes obrigava as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, a prestar informações cuja renda fosse superior a R$ 2.000 e pessoas jurídicas superior a 6 mil. E agora, com a nova Instrução Normativa 2219 de 2024, esses valores foram elevados de 2 mil para 5 mil no caso de pessoas físicas e de 6 mil para 15 mil no caso de pessoas jurídicas. Então, em tese, essas são as mais expressivas mudanças em sede dessa norma do Pix. E muitas pessoas estão preocupadas o que deve fazer doravante, se deve declarar imposto de renda, se não deve. E aí eu digo que, em tese, repita-se, não mudaram muita coisa, salvo esses valores que foram majorados de 2 mil para 5 mil, o teto de pessoa física, e de 6 mil para 15 mil no caso de pessoas jurídicas, pois a Receita há de e sempre, ou seja, sempre fora munida de normas de comunicação, e de compartilhamento com os demais órgãos da administração pública, direta e indireta, notadamente com o Banco Central, as instituições vinculadas ao Banco Central, como as instituições financeiras, o banco, etc.
em especial as empresas, né, que vendem serviços, produtos, e o objetivo, né, da presente informação Instrução Normativa 2219, assim como a anterior, qual seja a 1571 de 2015, é exatamente estabelecer balizas, né, de controle, de fiscalização para a Receita poder obter informações tributárias de movimentações financeiras que, em tese, não são declaradas por algumas espécies, alguns tipos de contribuinte, e esta medida é somente um reforço, né, nas normas interna corpus da Receita Federal. Para quem não sabe, normas interna corpus são as normas instituídas ou criadas pelos órgãos, pelos mais diversos órgãos da administração pública, direta ou indireta, assim também como os tribunais também têm suas normas interna corpus, bem como os clássicos regimentos internos, que servem exatamente para disciplinar e gerir aquele órgão sob a perspectiva de gestão, sob a perspectiva administrativa. Mas, afinal, o que muda e o que deve ser dito e o que você precisa saber acerca das novas normas do PIX trazida ou otorgada pela Instrução Normativa 2219 de 2024. Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Desde já tranquilizo a todos vocês contribuintes, todos vocês comerciantes, autônomos, empresários individuais, MEIs e etc. E a população em geral que utiliza o PIX, né, que foi uma grande conquista do governo anterior. E vejo que não existe razão, não existe motivo para ninguém ficar com medo dessa nova Instrução Normativa 2219 da Receita, pois a única grande mudança que houve foram os valores que foram majorados de 2.000 para 5.000, no caso o teto, no caso, para a pessoa física, e de 6.000 para 15.000, no caso de pessoa jurídica, ou seja, até, em tese, melhorou para o contribuinte, sob a perspectiva do teto e quem é obrigado a prestar dada informação. Então, como já disse o que significa a Instrução Normativa 2219, muitos devem estar me perguntar, já havia dado a portaria? Havia sim, desde 2015, por meio da portaria 1571. O que houve agora foram algumas alterações, notadamente no que aduz o teto, passando de 2.000 para 5.000 no caso de pessoas jurídicas, pessoas físicas, e de 6.000 para 15.000 no caso de pessoas jurídicas. Outro fato que merece destaque é que também sempre houve no âmbito interno das normas interna corpus, nas normas de fiscalização da Receita Federal, diversas normas de caráter eminentemente informação de dados, né? E essa nova portaria criaram o eletrônico, o financeiro, que significa exatamente uma espécie de conjunto de bancos de dados que a Receita utiliza para poder evitar a sonegação fiscal. E o verdadeiro objetivo e a função social da respectiva medida no bojo da Instrução Normativa 2219 de 2024, assim como a anterior, qual seja a 1571 de 2015, exatamente de evitar sonegação de impostos, desvio de finalidade do contribuinte, sonegação, ocultação de patrimônio, etc. E isso já é feito ao longo da história do direito tributário em sede do clássico imposto de renda, uma vez por ano. A diferença é que com essa Instrução Normativa 2219, a Receita está exigindo por aqueles que são obrigados, né, no caso as instituições financeiras, e desde já estou dizendo aqui quem é obrigado, as pessoas, os consumidores de PIX, pode ficar tranquilo que não tem nenhuma obrigação, você não deve simplesmente fazer nada, de acordo com a literalidade da Instrução Normativa 2219.
as pessoas obrigadas continuam sendo em tese as mesmas, estendendo apenas para algumas outras pessoas jurídicas, como empresas, prestadores de serviços, que vendem produtos e serviços. Então essas empresas, e assim como as demais instituições financeiras, que continuam com a obrigação de pelo menos semestralmente, ou seja, 2 vezes por ano, prestar as informações de estilo nas hipóteses em que se enquadra nos tetos de, por exemplo, pessoas físicas realizem operações financeiras, ou seja, passe ou receba PIX superiores a um valor de 5 mil, e no caso de pessoa jurídica de 15 mil. São exatamente os bancos, as instituições financeiras que já eram antes, e agregando, incluindo mais agora a obrigação das empresas, de prestarem informações no mínimo 2 vezes, no caso do primeiro semestre até o mês de agosto e no segundo semestre até o mês de, se não me engano, fevereiro, para a Receita Federal poder fazer cruzamento de informações. E muitos estão aí preocupados e até fazendo falsas ilações, no sentido de dizer que o governo vai taxar o PIX. Não. Essa instrução normativa só tem por norte reforçar as normas interna corpus, de caráter eminentemente financeiro, de caráter eminentemente tributário, para a Receita, em tese, evitar ocultação de patrimônio e ocultação também, né, de receitas, sobretudo sonegação fiscal. Este é o grande propósito e a grande função, a grande natureza jurídica da presente norma. E quem está preocupado em pagar imposto de renda, não vos preocupeis, pois não muda nada. Irá pagar sim. Se você obteve operações financeiras superiores ao teto de 5 mil, inclusive em que pese esse teto de 5 mil, já é uma espécie de pórtico de entrada preparatório para um projeto de lei, uma PL, que o governo enviou, o atual governo enviou para o Congresso, com o objetivo de, no próximo ano, ampliar o teto de isenção do imposto de renda de pessoa física, que hoje está em torno de 2 salários mínimos, para 5 mil reais. E a Receita, logo no finalzinho do ano, do segundo semestre do ano passado, baixara a presente instrução normativa do 2219/2024, exatamente para preparar a população, né, para eventualmente, se o projeto enviado pelo governo ao Congresso for aprovado, para isentar pessoas físicas de até 5 mil, já começarem a entrar dentro das normas, regras e normas pré-estabelecidas no respectivo projeto. E esta é exatamente a razão pela qual vos digo que você que utiliza Pix não deve se preocupar, salvo Pix, não somente Pix, então cartão de crédito também será fiscalizado pela Receita, e as empresas que você está fechando alguma operação comercial, financeira, as instituições financeiras e bancos são obrigadas. Você, pessoa comum, você que utiliza Pix, não tem obrigação nenhuma em prestar as informações, salvos os órgãos obrigados, bem como as instituições bancárias, financeiras e as empresas em geral, consórcios e demais empresas, né, que são obrigadas conforme a instrução normativa 2219. É claro que as pessoas que hoje é obrigada a pagar imposto de renda, pessoa física que supera o teto de 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos estão isentas. É claro que existem também as pessoas que são isentas por força de lei, por ser deficiente físico, visual, por ter diversas outras, justas causas previstas em lei. Mas no que aduz as novas normas do PIX, você só irá pagar, em tese, imposto de renda se você fizer operações financeiras, no caso de pessoas físicas, superior a 2 salários mínimos hoje. No caso não é nem 5 mil. 5 mil é a obrigação para prestar informação à Receita para as instituições financeiras, bancárias e as empresas em gerais
que ao longo do ano celebram operações de Pix, movimento cartão de crédito. E é exatamente a dica que dou aqui em relação a você que está preocupado em pagar imposto. Se você gosta de emprestar seu cartão de crédito, digo que pare, a não ser que seja uma pessoa muito responsável. Pois se você realmente declara no seu imposto de renda 2.000 e você está movimentando no cartão de crédito 5.000, fatalmente essas informações, a operadora de cartão de crédito são obrigadas a informar que você está movimentando valores acima de 5.000. Bem como se você também é pessoa jurídica, seja de MEI, empresário individual, limitada e etc., também deve se preocupar e aí ver com o seu contador para ele organizar esta contabilidade para você não entrar na malha fina do imposto de renda. No caso do imposto de renda, uma vez por ano. No caso aqui, das informações compulsórias, ou seja, obrigatória pelas instituições financeiras e bancárias e as empresas em gerais, devem prestar as informações semestralmente, ou seja, 2 vezes por ano. E é esta exatamente a razão pela qual você, doravante, deve ter muito cuidado em utilizar o cartão de crédito com valores superiores ao de 5.000, no caso de pessoas físicas, e no caso de pessoas jurídicas, superior a 15.000. Pois se você declarar no seu imposto de renda que ganha 5.000 e chegar a informação para a Receita Federal que você está movimentando quantia superior a 5, no caso de pessoa física, e superior a 15.000, no caso de pessoa jurídica, essas instituições financeiras, essa empresa que você celebrou um contrato de serviço ou de venda de produtos, irá fatalmente, locação e etc., será obrigada a fatalmente informar para a Receita Federal, no caso do primeiro semestre até o mês de agosto, conforme a Instrução Normativa 2219. Vejo, portanto, que não há muito que se preocupar, não há nenhuma razão para a população ficar preocupada. Deve achar a atenção, e a dica que dou é para você que utiliza Pix, continuar utilizando dentro dos parâmetros aqui, sabendo e ficando consciente de que se você declara determinado valor do imposto de renda, declara que ganha 2.000 no imposto de renda e você faz operações superiores a 5.000, no caso de pessoa física, você saiba que seus dados serão, essa operação será enviada pelos bancos, né, que já era obrigado, e pelas empresas que eventualmente se celebrou. E aí você precisa se documentar para saber a origem, de quem foi, que muita gente utiliza cartão de terceiros, de amigos, de parentes, de ficar muito aí, tudo que você fizer, comprar, de quem você recebeu, guardar os recibos para o seu contador, na época do imposto de renda, fazer as devidas equações de prestação de conta com a Receita Federal. Outro sim, também não é um pouco demasiado, contudo, no ponto de lembrar, que em sede do Banco Central, o Bacen, já existe, por exemplo, cruzamento de informações. Se você tem cartão de crédito, se você tem Pix, ou seja, diversas chaves de Pix, tudo isso aí já consta lá no registrado do Banco Central. Então não é novidade. Bom, a Receita Federal, notadamente o Banco Central, ele toma conhecimento de todo tipo de operação financeira que você faz. Se você tem um cartão de crédito, se você tem um cartão de débito, se tem um cartão de crédito, Pix, se você compra moeda, faz movimentação cambial, se você tem cheque sem fundo, se você tem financiamento com algum banco, alguma instituição financeira, tudo isso consta lá. Tudo que tiver relacionado às instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Então isso não é novidade. E é mais uma dica de ouro que dou aqui, uma sentença de ouro, para você ter muita disciplina e educação financeira quando utiliza cartão de crédito, Pix, pois todas as informações que você faz financeiramente está constando lá no Banco Central, cheque sem fundo, se houver, cartão de crédito, limite, compras parceladas, acordo que você faz com algum empréstimo que você fez com a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Caixa Econômica sempre fim de ano dá um desconto de 90% e o resto o Banco Central coloca como prejuízo lá no registrado.
e você não consegue aprovar crédito nenhum. E esta é a razão pela qual eu te convido a se inscrever no presente canal, pois já existe vídeo aí postado onde eu digo porque você está com o nome limpo no Serasa, SPC, Boa Vista e no comércio em geral e não consegue aprovar nenhum crédito, ou seja, seu score está 800, 900, que era para ser aprovado no automático e você é literalmente ao revés, reprovado no automático, exatamente porque seu nome está lá no registrado, ou seja, na lista negra do Banco Central, por algum prejuízo que você deu a algum banco, não obstante ser ilegal, e esta é a razão pela qual você deve contratar um advogado sério, especialista em contrato bancário, um advogado constitucionalista como este que estava a falar. Para vocês que não sabem, o presente canal, todos os vídeos eu faço de forma gratuita. E uma forma, se você quiser me ajudar a contribuir para o propósito e a manutenção do presente canal, você fará contribuindo, indicando o meu trabalho. O trabalho que eu vendo é meu serviço como advogado constitucionalista, especialista em direito imobiliário, direito bancário, especialista em direito público e privado, direito penal do amigo, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, ação de uso campeão, adjudicação compulsória, revisão de contratos junto às construtoras, instituições financeiras, etc. Então, se você tem interesse em me ajudar, sobretudo ajudar no propósito e na manutenção do presente canal, tem meus endereços aí, meus telefones, meus e-mails. Se você estiver precisando de algum advogado ou alguém, se puder me recomendar, se puder me indicar, é uma das maneiras que você pode contribuir para a manutenção e o propósito do presente canal, pois a única coisa que vendo aqui são os meus conhecimentos, no qual em mais de 800 vídeos faço de forma gratuita, mas o que me mantém, o que me sustenta é meu exercício legítimo e sagrado exercício da advocacia. Esta é a razão pela qual, desde já, disponibilizar aí, você entrando aí no perfil do presente canal, você vai ver as áreas que eu atuo há mais de 15 anos no âmbito do direito público e privado. Dito isto, já partindo para a conclusão das presentes orientações jurídicas de estilo, digo que você que usa Pix, em tese não deve se preocupar, pois essas regras já vinham sendo realizadas desde sempre pela Receita Federal. O que houve agora foi uma alteração nesse teto de 2 mil para 5 mil pessoa física, de 15 mil e de 6 mil para 15 mil no caso de pessoa jurídica. Alerto, né, e deixo aí como orientação final, que você que empresta cartão de crédito, que você declara um valor X no imposto de renda e movimenta muito mais no Pix, muito mais em cartão de crédito, essas informações fatalmente serão cruzadas na Receita e você cairá na malha fina se você realmente estiver fazendo isso. Mas se você estiver movimentando o Pix dentro do limite de isenção que hoje, pessoa física até 2 salários mínimos, tem um projeto que foi enviado pelo governo atual para o Congresso com o objetivo de isentar até 5 mil pessoas físicas no próximo ano, mas isso só no próximo ano se for aprovado pelo Congresso. Mas hoje as regras de 2 salários mínimos, isenção, e acima disso você tem que pagar. Esse teto de 5 mil é a obrigação compulsória das empresas que você celebra alguma venda de serviços ou produto e as instituições financeiras que você, igualmente, por via reflexa, celebra operação financeira, serão obrigadas, no mínimo 2 vezes, ou seja, semestralmente, a partir de agora, a prestar informações para a Receita Federal. Você não precisa, você que utiliza, pessoa física ou jurídica que utiliza o Pix, salvo, né, essas informações de e os cuidados que você deve ter para não superar o limite de imposto de renda, que pessoa física hoje é 2 mil, acima disso será tributado, você deverá ficar tranquilamente operando o Pix e tendo a devida cautela de não gastar mais do que está declarando, em especial não movimentar Pix, tampouco cartão de crédito com valores superiores ao que você declara para a Receita Federal. Fora desses parâmetros, contornos e alcance, tudo continua igual e não há razão para ninguém ficar desesperado em pagar imposto, pois imposto todos estão suscetíveis a pagar se comprar
e prestar serviços e fizer operações financeiras acima do teto de isenção do imposto de renda, que para a pessoa física até hoje é 2 salários mínimos. Dito isto, finalizo o pré-instituto temático, ato contínuo agradecendo aos mais de 110 mil views, aos novos inscritos, ato contínuo convidando os mesmos a convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, e se gostou do presente vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.